Estoicismo, oportunismo ou válvula de escape? Na realidade, nenhum dos dois, né? Se a gente pensar no estoicismo enquanto tal. Mas eu entendo essa pergunta, acho ela interessante. É uma questão oportuna, né? Porque o estoicismo está na moda, sem dúvida, né? Está na moda como uma espécie assim, de espiritualidade laica, né? Inclusive, para algumas pessoas parecerem meio inteligentes, né? Então, buscarem Marco Aurélio, Sêneca, e daí saírem espalhando por aí que são estoicas. Válvula de escape, então pode ser oportunista mesmo. Não, o estoicismo não, mas o uso dele, é claro, pelos livros de autoajuda, pelos palestrantes motivacionais, picaretas que tem em toda parte, né? Então pode ser oportunismo, sim. Agora, a válvula de escape, ele também pode ser válvula de escape, e eu diria que nesse sentido, talvez um pecado menor do que o oportunismo, porque vemos e convenhamos, às vezes a vida é um massacre, né? E o estoicismo, ele nasceu como uma filosofia na Grécia Antiga e teve, de certa forma, o seu apogeu que chegou até nós, né? Porque muita coisa da Grécia não chegou até nós, e de Roma, no caso, chegou mais, mas o estoicismo nasceu como aquele conjunto de filosofias, como, por exemplo, o epicurismo também faz parte, o ceticismo também não está tão longe disso, que pensava, antes de tudo, no seu modo de vida, né? Não era o foco grandes especulações abstratas, mas um olhar mais ético, como se fala, inclusive, é o centro do estoicismo. E nessa forma de olhar, uma das preocupações do estoicismo era como levar uma vida em que você esteja o mais possível protegido da fortuna, das contingências. Então, o que modo de vida eu posso ter para que a minha vida seja menos refém da fortuna, como se falava no século XVII. Fortuna como sorte e azar. Entendeu? Então, nesse sentido, implicava uma certa prática interior, como a gente pode falar, uma atenção à vida interior, né? Ao pensamento e aos sentimentos, em que você se tornasse uma pessoa menos submetida às promessas falsas do mundo, aos critérios de valoração do mundo, menos escravo do que as pessoas pensariam de você, né? Que você, por exemplo, uma ideia muito estoica, olha só que violenta, o Freud, né, que foi descrito pelo Peter Gay, um dos seus biógrafos, como velho estoico, né, no final da vida. Por exemplo, o Freud, uma ideia tipicamente estoica que ele tinha é que se você quiser se preparar para uma vida feliz, se prepare para a morte. Como que você vai transformar isso em autoajuda? Só sendo muito picareta, né? Quer dizer, por quê? O que o Freud queria dizer com isso? E isso é bem estoico. Tanto que alguns descreviam o estoicismo como meditatio mortis. Não que você tenha que ficar pensando na morte todo dia. Não é isso. Mas é entender que você tem uma vida que tem um limite, que você vai envelhecer, que quanto mais você colocar expectativas altas, a chance de você se frustrar é maior. Então o estoicismo não tem nada a ver com o Vale do Silício, não tem nada a ver com a arrogância capitalista, não tem nada a ver com a ideia de você se transformar na pessoa mais feliz do mundo. Agora, de repente, às vezes, pode ser uma boa válvula de escape você ler Meditações de Marco Aurélio, e Marco Aurélio te ajudar a você entender que grande parte das coisas que existem no mundo são efêmeras, passageiras, e que, portanto, você devia procurar identificar aquilo que é essencial daquilo que não é essencial. Que você deveria, por exemplo, tentar fazer a diferença entre aquilo que você não pode fazer nada e aquilo que você pode evitar, né? Que é bem importante no estoicismo. O estoicismo entende que bem e mal é só da esfera daquilo que você pode fazer, e a maior parte das coisas da vida você não pode mudar. Então, nada mais distante do estoicismo do que dizer: se concentre no presente e realize as suas motivações. Não. O estoicismo dizia que você não devia viver nem no passado nem no presente,
porque nem no passado nem no futuro, melhor dizendo, porque o futuro você não controlava, o que já não tem nada a ver com a nossa vida de hoje, e o passado já tinha passado, portanto o presente é fundamental. E não no sentido de que você vivesse o presente, você se tornaria uma pessoa absolutamente potente e assertiva. Então o estoicismo, sem dúvida nenhuma, é uma escola filosófica que pode ajudar a você, de repente, sofrer menos a vida, antes de tudo, acreditando menos nos parâmetros que por aí parecem tão essenciais.